Então, bom dia novamente, né? Vamos ver o sistema articular novamente, só para dar uma revisada nele. O sistema articular, ele vai ter como principal função mecânica evitar o atrito dos ossos. Por quê? Porque a articulação vai ser o local de união entre esses ossos. Então, se ele é o local de essa articulação, é o local de união entre esses ossos, vai ter a sensação de estar evitando atrito entre eles. Porque se não tivesse articulação entre esses ossos, ia bater osso com osso, ia causar desgaste e rigidez. Tá travando. Só um segundo. Vamos lá. Então, se essa articulação vai ser o local de união entre esses ossos, ele vai estar evitando, essa articulação vai estar evitando esse atrito. Porque se não houvesse a articulação, ia ficar batendo osso com osso, ia causar o atrito e desgaste desses ossos, certo? Então, a principal função mecânica do sistema articular é evitar atrito, porque a articulação ou juntura vai ser esse local de união entre esses ossos, protegendo, digamos assim, evitando o atrito entre eles. E nós temos algumas classificações para essas articulações. Primeiro, nós vamos classificá-las de acordo com seu grau de movimento. Nós temos 3: a sinartrose, anfiartrose e diartrose. A sinartrose vai ser aquela articulação que é pouco ou quase imóvel. Ela vai ter pouco movimento ou quase nenhum movimento. Ou, digamos assim, algumas delas não têm nenhum movimento e outras têm, mas bem pouco. Nós vamos vê-las. Os ossos dessas sinartroses vão possuir tecido fibroso unindo eles. Então, a sinartrose é uma articulação pouco móvel ou quase imóvel, onde os ossos vão ser unidos por tecido fibroso, ou seja, as articulações fibrosas fazem parte desse grupo das sinartroses. E a anfiartrose são articulações semimóveis. Tem um movimento, mas é pouco. E os ossos vão ser unidos por tecido cartilaginoso. Então, as articulações cartilagíneas fazem parte das anfiartroses. Já a diartrose, elas vão ser articulações móveis, com movimentos amplos. Elas se movimentam muito com facilidade. E vão ter várias estruturas articulares. E vai possuir, no caso, são as articulações do tipo sinovial, que vai fazer parte dessa diartrose. Raquel, pode falar. No caso, a articulação do joelho se encaixa nessa anfiartrose? Não. A articulação do joelho é uma diartrose. Tá ok, então, obrigada. Nada. Nós vamos ver as anfiartroses, sinartroses e diartroses. Só é lembrar, nós vamos ver aqui, eu vou passar o slide e a gente vai vendo quais são as articulações de cada uma dessas aqui. A articulação fibrosa, ela vai ter um tecido fibroso entre esses ossos, é um tecido forte. Tem 3 tipos de articulação fibrosa, que é a sutura, a sindesmose e a gonfose. A sutura, elas têm uma camada de tecido fibroso bem fininha, que é como se não tivesse nada.
Ela é tão fina, aqui nós podemos ver nas imagens, que é como se não houvesse nada entre eles, fosse só o osso mesmo coladinho um no outro. Mas tem um tecido fibroso entre eles, só que a camada é muito fininha. Então, essa é a sutura, e nós podemos vê-las no crânio. Temos três. Temos a sutura plana, a sutura escamosa e a sutura serreada. A sutura plana é essa retinha aqui, que ela é uma retinha mesmo entre os ossos, e ela está aqui entre os ossos nasais. A sutura serreada é um zigue-zague, e ela está aqui entre os ossos parietais do crânio. E temos a sutura escamosa, que está aqui entre o osso temporal e o parietal. Nós temos essas três. Como a gente tinha visto na outra aula, na segunda, a gente viu que no recém-nascido nós tem a famosa moleira, né? Essa moleira é porque os ossos ainda não estão totalmente unidos e há uma quantidade muito maior de tecido fibroso entre esses ossos. Então, isso vai separar, vai deixar esses ossos separados, ao mesmo tempo que também vai permitir que esse crânio seja mais móvel para a passagem no canal quando o bebê vai nascer. Então, quando esses ossos vão se fechando, a quantidade desse tecido fibroso, dessa sutura, vai diminuindo até que os ossos se encontrem e fiquem juntinhos, como está aqui nessa imagem, que inclusive chama-se de fontanela, esse espaço aqui onde tem maior quantidade de tecido fibroso, que nós encontramos nos recém-nascidos, porque ainda o crânio não está totalmente formado. Temos a sindesmose. É também ossos unidos por tecido conjuntivo fibroso, mas aqui em uma quantidade maior. Como a gente viu na sutura, é muito fininha a camada de tecido entre os ossos, de forma que a gente nem consegue ver direito. É como se os ossos ficassem colados realmente um no outro, sem ter nada no meio. Já a sindesmose, nós conseguimos ver a articulação que está aqui entre os ossos da una e do rádio, esses dois ossos aqui, que está no antebraço, e os ossos da perna, a tíbia e a fíbula. Então, entre esses ossos aqui, nós conseguimos ver a articulação do tipo sindesmose, que é uma articulação fibrosa. Ela é pouco móvel. Veja que a sutura, ela é imóvel, não tem movimento entre os ossos do crânio. Já a sindesmose, ela tem movimento, mas é bem pouco. E temos esses dois exemplos, entre a articulação entre tíbia e fíbula e entre una e rádio. E temos a gonfose, que é também outra articulação fibrosa que está presente entre o dente e seu alvéolo. Essa a gente quase não vê. Outro tipo de articulação é a cartilagínea. Olha só, temos a articulação fibrosa, que é uma sinartrose. Aqui a sinartrose, que é pouco imóvel ou quase imóvel. Nós vimos que são as fibrosas, as articulações fibrosas, onde temos a sutura, sindesmose e gonfose. E na anfiartrose, que são articulações semimóveis de pouco movimento, nós vamos ver que temos as articulações cartilagíneas, as articulações anfiartrose, fazem parte da anfiartrose. Isso. Achei que eu tinha dito o nome errado. Então, nessa articulação cartilagínea, temos o tecido cartilaginoso, a presença de cartilagem, e tem mobilidade reduzida. Tem movimento, mas é bem pouco. Temos dois tipos, a sínfise
e as sincondroses. A sínfise possui fibrocartilagem, cartilagem fibrosa mais forte, e sincondrose, temos cartilagem hialina. A sínfise, temos os discos de cartilagem, entre os corpos vertebrais. Alguém mandou mensagem aqui no bate-papo. Chat. Não estou conseguindo ver. Só um minuto. Não está saindo som. Vocês não estão me ouvindo, não? Agora está saindo, mas na parte que você estava falando dos ossos ligados por disco de cartilagem, depois que você falou cartilagem, não saiu mais nada. Ah, oxe. Eu vou repetir, então. Então, eu vou repetir aqui. As sínfises. Deixa eu só anotar aqui. As sínfises vão ser unidas. Tem ossos ligados por disco de cartilagem. Ela possui fibrocartilagem, cartilagem fibrosa, mais forte. E elas são semimóveis, tem pouco movimento, mas há movimento, mas é pouco. E o principal exemplo que podemos encontrar é a sínfise púbica, entre os ossos púbicos do quadril, aqui. E também temos entre os corpos vertebrais, temos esses dois lugares. Entre os ossos púbicos, que é a sínfise púbica, e a articulação entre os corpos das vértebras, aqui azulzinho, temos também sínfises. A sincondrose, elas vão ter cartilagem do tipo hialina. E o principal exemplo é a primeira articulação externo-costal, ou seja, a primeira articulação entre o externo e a primeira costela. Aqui na imagem nós podemos ver, aqui em cima. É uma sincondrose, superfícies que vão ser ligadas por cartilagem do tipo hialina. E a articulação sinovial fazem parte das diartroses, que são articulações com amplo movimento. Lembra lá que a sinartrose não tem movimento ou tem, mas é bem pouco. As anfiartroses são articulações com pouco movimento, que são as articulações cartilaginhas. E as diartroses são articulações com amplo movimento, que são as articulações sinoviais. Então, vamos ver aqui as articulações do tipo sinovial. Ela é a mais predominante no esqueleto, é onde mais vai ter, onde mais podemos encontrar. No nosso corpo.
A maioria das articulações do nosso corpo são articulações sinoviais. E elas têm os seus eixos de movimento. E nós podemos classificar como não axial, porque não possui eixo de movimento, como, por exemplo, o movimento de deslizamento, quando uma superfície só desliza sobre a outra, é uma do tipo não axial. Aí temos a uniaxial, que temos apenas um eixo de movimento, por exemplo, flexão e extensão. Um exemplo dessa articulação é o cotovelo. O nosso cotovelo só faz flexão e extensão. É uma articulação uniaxial. As biaxiais, dois eixos de movimento. Uma articulação que se movimenta em dois eixos. Um exemplo dela é, deixa eu pensar aqui, o punho. O punho é uma biaxial, porque faz flexão, extensão, adução e abdução. É uma biaxial. E multiaxial, vários. Então, tem mais de dois eixos de movimento. Como, por exemplo, a articulação glenohumeral, que é a articulação do ombro. Faz flexão, extensão, adução, abdução, faz rotação interna, rotação externa. Então, tem vários movimentos. Então, vamos lá. As articulações do tipo sinovial têm movimentos livres. Ela se movimenta com facilidade, tem uma grande mobilidade. E elas possuem uma cavidade articular. Essa cavidade articular, dentro dela, nós vamos encontrar o líquido sinovial. E a principal função desse líquido sinovial vai ser lubrificar essa articulação. E lubrificando essa articulação, vai evitar o atrito e o desgaste, tanto da articulação quanto do osso. Quando não há líquido sinovial ou falta dele, ou pouca quantidade, vai causando desgaste dessas articulações e aí, no caso, vai chegando aos ossos e vai causando atrito entre esses ossos, que são superfícies duras, rígidas. Então, vai causando rigidez e desgaste. Por isso que é tão importante esse líquido sinovial. Ele vai lubrificar essa articulação, ajudando também no movimento, porque quanto mais a articulação estiver lubrificada, melhor vai ser para o movimento. E tem essas outras estruturas também que podemos encontrar, que é a cápsula articular, que ela vai estar envolvendo a articulação, a membrana sinovial, os discos articulares, a cápsula fibrosa, são todas estruturas que vão compor essa articulação sinovial. Por ela ser mais complexa, de ter mais amplos movimentos, ela precisa de mais estruturas para contê-la. E nós temos alguns tipos de articulações sinoviais. Eu vou